Salve Maria, quero falar para vocês sobre a leitura espiritual. Esse trecho é tirado da orientação que Santo Afonso vai dando às religiosas, do livro A Verdadeira Esposa de Cristo. Tem o volume 1 e volume 2. Se a oração é útil para a vida espiritual, talvez não o seja menos a leitura dos livros de piedade. Segundo São Bernardo, nós aí aprenderemos ao mesmo tempo a fazer oração e a praticar as virtudes, donde concluía que a leitura e a oração são armas com que se pode vencer o inferno e adquirir o paraíso. Nem sempre podemos ter junto de nós nosso pai espiritual, nosso padre, nosso diretor espiritual, para nos ajudar com seus conselhos em todas as nossas ações, especialmente em nossas dúvidas. Mas a leitura supre tudo, nos fornece as luzes necessárias e nos ensina como havemos de proceder para evitar as ciladas do demônio e do nosso amor próprio e para nos conformarmos com a vontade de Deus. Dizia por isso Santo Antanásio, que não se verá ninguém que de propósito se aplique ao serviço de Deus, que não seja dado a leitura espiritual. É por isso que todos os fundadores de ordens muito recomendaram esse santo exercício aos seus religiosos. São Bento, entre outros, ordenou que cada um dos seus monges fizesse todos os dias a sua leitura, e que houvesse 2 encarregados de visitar as celas, para verem se todos observavam esta regra. E quando se achava algum nisto negligente, queria que fosse penitenciado. Mas antes de todos, o apóstolo a impôs a seu discípulo Timóteo, dizendo-lhe: aplica-te à leitura. Estas palavras são dignas de nota. Significam que, por mais ocupado que estivesse São Timóteo nos seus trabalhos pastorais como bispo, São Paulo queria que se aplicasse ainda a leitura dos livros santos, e isso não de passagem e por pouco tempo, mas aturadamente. Tanto é nociva a leitura dos livros maus, quanto proveitosa a dos bons livros. Assim como esta foi muitas vezes a causa da conversão dos pecadores, assim aquela não cessa de perverter uma multidão de moços inexperientes. Ou seja, né? Existem tantos livros que causaram, enganchou aqui, tão grande mal à humanidade, né? Livro do Maquiavel, livro do Nietzsche, livro do Karl Marx, livro do Harry Potter, tantos livros que não trazem benefício nenhum à humanidade, pelo contrário, estragam a mente dos jovens. Livros e filmes, né, tirados desses livros como Crepúsculo, O Amanhecer e por aí vai. E o pior é que os jovens têm se encantado com esses livros. Mas você só tira algo se você tiver como substituir. Infelizmente nós não oferecemos para os jovens opções. Nós temos muita culpa, nós que coordenamos às vezes grupo de oração, coordenamos algum movimento, porque nós falamos para os jovens o que não pode e não damos opções. Isso é muito perigoso, né? Então os maus livros devem ser denunciados, mas devem ser apresentados bons livros. Livros que de fato vão acrescentar muita coisa na nossa vida. O Espírito de Deus é o primeiro autor dos livros de piedade, ao passo que o autor dos livros perniciosos é o espírito do demônio, que muitas vezes tem a arte de ocultar o veneno aos olhos de certas pessoas, sob o pretexto que de tais livros servem para aprenderem o modo de falar bem e conhecerem as coisas do mundo para seu bom governo, ou ao menos para passarem no mundo sem enfado. Para as religiosas, sobretudo, eu digo que nada é mais pernicioso do que a leitura dos maus livros. Aqui não só para as religiosas, né? Mas para cada um de nós. A leitura dos maus livros tanto vai nos emburrecendo, vai nos levando ao pecado
e nos ajuda a ser mestres em ensinar os outros a pecarem. Triste isso, né? E por maus livros eu entendo não só os proibidos pela Santa Sé, que tratam de heresia e de matérias torpes, mas também todos os que versam sobre amores mundanos. Alguns romances assim muito fantasiosos, né, que levam a mente a pensar loucuras, né? Isso é muito perigoso também. Você começa a usar a imaginação para pecado. Daqui a pouco é como se você estivesse fazendo aquele ato de pecado. Você se entrega tanto àquela leitura libidinosa, prazerosa, no sentido de imaginar coisas imorais, que você daqui a pouco está fazendo pecados solitários, como o pecado da masturbação, ou querendo ter relações antes do casamento, ou relações homoafetivas, ou fazendo coisa do tipo, ou adulterar, por conta de leituras ruins. Que piedade poderá ter uma religiosa que lê romances, comédias ou poesias profanas? Aqui não é que não possa ler tipo livros, né, como do Chesterton, como do Tolkien, livros que acrescentam a alma às coisas, né? Livros que trazem uma riqueza espiritual tremenda. Esses livros podem ser lidos, mas romances fantasiosos e profanos, né, que não deve, né, alimentar a nossa alma. Pelo contrário, vai destruir a nossa alma. Que recolhimento poderá ter na oração e na comunhão? Deverá essa tal chamar-se esposa de Jesus Cristo? Ou antes uma má esposa do mundo? Pois que até as jovens do século que soem ler esses livros raramente são boas seculares. Ou seja, está dizendo o seguinte: se uma pessoa que vive como leigo, numa vida secular, não é chamada a ler os maus livros, imagine uma religiosa, né? Uma freira ou um padre. Mas dirá aquela que mal fazem os romances e as poesias profanas, onde não há palavras imodéstias. Vós perguntai que dano fazem. Eilho, inflamam a concupiscência, despertam sobretudo as paixões, as quais facilmente dominam a vontade, ou ao menos a enfraquece de tal modo que, apresentando-se depois a ocasião de conceber alguma afeição desregrada, o demônio acha o coração já disposto para vencê-lo. Ou seja, a leitura dos maus livros vai preparando o terreno para o demônio nos tentar. Se antes a tentação ela tinha pouca força sobre nós, depois de uma má leitura, de um mau filme, vai ter um terreno todo preparado para o demônio agir. Entenderam? Por exemplo, Santa Edith Stein, ela leu um livro chamado Livro da Vida, e foi daí que ela começou o processo de conversão dela para a fé católica. Santo Inácio de Loyola leu o livro Legenda Áurea, do Jacópio de Varásio, né? Um grande livro sobre os santos e sobre os tempos litúrgicos, e se converteu e fundou a Ordem dos Jesuítas, né? Então, os bons livros vão gerando grandes santos, mas também os maus livros vão gerando grandes pecadores, homens loucos, que chegam à bestialidade, a se assemelhar aos animais, infelizmente, né? Aqui um pouquinho sobre os maus livros, né? Vamos ter esse cuidado. Depois eu farei mais sobre esse tema e outros. Um abraço, Deus abençoe. Que Maria, a Virgem Maria, Nossa Mãe Santíssima, te guarde nessa noite.